ele vai aumentando ou diminuindo. Tá? Uma dica aí. Tá. Eu vou desligar aqui minha câmera, que vai que pode ser alguma coisa de conexão, né? Vou desligar aqui minha câmera para ver se melhora. E vou então tentar aqui com vocês. Vocês estão. Estou passando slides. Enxergaram o primeiro slide? Sim, não, tá na capa ainda, Na monitor de capa? seca. Na capa, então não está passando, pelo visto. Gente, que coisa Se impressionante. for o caso, de repente você manda para o André, Priscila, a É. apresentação Eu vou fazer isso. e ele projeta. Às vezes é alguma configuração do Meet dele que não está permitindo que você faça isso. Vou te mandar por e-mail, então. Pode André. mandar. Pode mandar que eu passo daqui. Se eu conseguir também, né? Não, eu acho que não vai ter problema, não. Deixa eu tirar aqui o meu. A apresentação anterior tinha dado certo. Pois é, e até no teste também eu entrei antes, justamente para poder fazer um teste, tinha dado certo. Te enviei, André, vê se você tem mais sorte que eu aí na hora de apresentar. Vamos ver. Você mandou pro e-mail da UFSCar? Não reparei Ou aqui. do Foi naquele que a preceplário? gente conversou, na UFSCar. Isso, UFSCar. É. Ainda não chegou para mim. Deixa eu ver. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver. Se eu compartilhar minha tela principal e abrir aqui na. Não, aqui julho, agosto. Deixa eu achar a tela. Demanda das avulsas. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? A minha própria tela? Sim, Tudo que eu abro aqui vocês estão vendo, né? sim. E aqui, viram? Modo apresentação cheio? Não. Não. Tá aparecendo a tela dessa reunião aqui. Que Como se você coisa! tivesse. É, Então eu desisto mesmo. Você recebeu, recebi. André? Agora eu vou abrir Então aqui. pronto. Vou parar aqui de apresentar e pronto. Deixa eu baixar ela aqui. Acabou que eu Espera um nem me pouquinho que eu tô apresentei, colocando. né, gente? Deixa eu ir falando então para quebrar o gelo. Eu sou a Priscila, eu trabalho na coordenação da Alessandra, eu sou meteorologista de formação. Já estou na Agência Nacional de Águas desde 2010, como especialista em recursos hídricos, e trabalho dentro do monitor de secas desde 2017, quando a Ana assumiu a coordenação do programa, que, como a Alessandra falou, o programa existia como projeto, né, desde 2014. A gente começou com um piloto na região Nordeste e depois a Ana assumiu os trabalhos de coordenação a partir de 2017. Desde então, eu estou ajudando a tocar o programa dentro da agência. Vocês estão vendo já? Com o mesmo problema da Priscila. Aparece só o programa? Aparece a apresentação, mas não está no modo André, apresentação. você tem que habilitar lá em cima, naquela faixa amarela. Porque você recebeu de alguém, habilite isso. Será que é isso? Uhum. Porque quando você recebe um documento de outra pessoa por e-mail e você abre ele, você tem que habilitar a apresentação lá em cima, naquela faixinha amarela. Mas agora sumiu para mim aqui, não está aparecendo mais. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Uhum. Vamos tentar de novo. Uma hora dá certo. Estão vendo? Acho que foi o Meet que resolveu brincar com a gente. Está na forma de apresentação? Não, tá pequeno. Espera aí.
Uhum, uhum. Ioki. Tá pequeno. E agora? Também pequeno. Bom, mas dá para mudar os slides assim, né? Tá Estão vendo o segundo mudando. slide? André, clica ali na modo apresentação. Eu já fiz isso, Eleusa. Não vai. Não, Então, para mim vai, mas não vai para vocês. Esse é É o igual para problema. mim. Mesma Igual coisa. aconteceu com a Priscila, tá É, igualzinho. Então vamos é fazer isso. assim. Só que ela não estava conseguindo passar. Se você tá, então é melhor assim. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá fazer um esforço, porque até eu aqui vou me esforçar para ler meu próprio slide. Tá. Vou tentar aumentar um pouco. Tá Espera um pouquinho. pequenininho. Bom, gente, mas vamos lá. Então, primeiro para falar da importância de se estabelecer um programa de monitoramento, né? Qual é a importância da gente monitorar a seca? Primeiro que ela pode ocorrer em qualquer tipo de clima, então todo mundo está sujeito à ocorrência de um fenômeno desse tipo. E uma coisa bastante interessante que a gente alcançou com o monitor de secas, fazendo esse processo de expansão para outras unidades federativas, para além da região Nordeste, que foi o nosso piloto, foi justamente quebrar paradigmas, né? Esse mito de que algumas regiões do país não apresentam ocorrência de seca, né? Então, isso ficou para trás, né? A partir do momento que a gente começou a monitorar, entrou com a metodologia, isso ficou bastante evidente. Agora, importante a gente destacar também que a seca ela não se restringe a uma ocorrência meteorológica, né? Então, na verdade, ela starta a partir de um déficit de precipitação observado nessa região, né? Mas ela não se restringe a isso, né? Então, ela nas diferentes tipologias de seca, a gente pode enxergar os seus impactos. Então, na agricultura e também em âmbito hidrológico, né? E aí a seca ela leva essa nomenclatura, né? De seca agrícola, seca hidrológica, conforme os impactos vão se propagando nessas dimensões. Pode passar, André. Bom, e a importância do monitoramento, além do fato de que todas as regiões estão sujeitas, né, todos os climas estão sujeitos a esse fenômeno, é que normalmente a seca ela se configura como um desastre natural de grandes proporções, né? Então, como já atestado, inclusive pelo IBGE, né, e também pelo órgão que cuida, né, do monitoramento de desastres no país, né, que é o SENADE, nós temos a seca como um fenômeno de bastante proporção, né, em termos de prejuízos econômicos, financeiros e em termos de configuração como um desastre mesmo, né, que afeta as populações do país. Pode passar, André. Bom, o monitoramento ele é importantíssimo para a gente construir uma memória, né, um histórico de ocorrências do evento, porque normalmente o que nós guardamos, né, são os eventos mais traumáticos, os mais traumatizantes, mesmo pessoas que lidam diretamente com a temática de seca têm problemas de memorizar, assim, como foi, por exemplo, os últimos 10 anos, os últimos 20 anos. Às vezes, pessoas da área não conseguem acessar, né, facilmente essa memória interna, né? Então, o que acaba ficando na nossa cabeça? São aqueles episódios, realmente, aquelas crises muito expressivas, né, que nós passamos no trabalho, ali lidando, e isso acaba marcando de alguma forma. Mas a continuidade, né, ao longo dos anos, das décadas aí, se a gente não tiver uma forma de registro, isso se perde, né? Não é possível a gente contar só com a nossa memória humana para fazer menção a essas ocorrências. Pode passar, André.
Bom, e para estabelecer um monitoramento, a gente precisa que ele seja contínuo, né? E isso o monitor de secas propõe. Como é a continuidade do monitoramento na escala do monitor? Então, ele é feito numa escala mensal, então faça chuva, faça sol, estando na estação seca ou estando na estação chuvosa, nós estamos empenhados em todo mês olhar como está a ocorrência de seca no país, né? Naquele estado que é participante do programa. Ah, mas o estado está como Alagoas agora, tipo, debaixo d'água. Sim, mas nós todos os meses fazemos uma proposta de traçado do que seria a seca nessa região, mesmo que ela seja inexistente, né? E submetemos isso ao estado participante para que ele valide e diga se é a real situação que ele está passando ou não. Então, com isso, né, no monitoramento de escala mensal, a gente consegue observar a duração do fenômeno. Primeiramente, antes da duração, seria a questão do surgimento, né? Depois disso, a evolução no tempo ou a regressão do fenômeno, até o seu desaparecimento, que é o esperado ocorrer em algum momento, né? A questão da extensão territorial, então a gente também consegue facilmente no mapa do monitor identificar quais são as regiões que estão sob ocorrência de seca e também a questão da categoria de intensidade que a seca está atuando naquela localidade. Com isso, nós conseguimos, né, nesse passo mensal de monitoramento, nós conseguimos, então, pegar essa evolução gradual da seca, porque a seca ela não é um fenômeno que se estabelece subitamente, como, por exemplo, um quadro de cheia, de inundação, né, que às vezes um episódio isolado já pode ocasionar essa situação. Então, a seca ela se estabelece de uma forma gradual. Então, essa escala mensal de observação ela é ideal para a gente fisgar o fenômeno, né, a ocorrência dele, e poder adotar as medidas de planejamento e também de resposta mais adequadas. A questão de ser um acompanhamento regular, né, o monitor de secas, se refere a ele aplicar uma mesma metodologia que, independente do clima a qual os estados estão submetidos, né, seja um clima subtropical, seja um clima tropical, seja um clima equatorial, qualquer que seja a realidade do estado do nosso país, nós podemos aplicar essa mesma metodologia e desenvolver uma análise padronizada, né? De forma que todo mundo consiga conversar dentro daquela escala de cores do mapa. Pode passar, André. Bom, e aí antes de apresentar, ou já apresentando, né, um mapinha aqui para vocês, é importante a gente já fazer um destaque aqui do que o monitor é, do que ele faz, o que ele se propõe e o que ele não é, já para desconstruir algumas coisas que, a princípio, numa primeira identificação visual, podem causar alguma confusão, né, para um primeiro usuário. Então, o que o monitor faz? Ele é esse acompanhamento regular e periódico da situação de seca, como eu expliquei para vocês, né? Regular, porque usa uma metodologia igual para todos os estados, né? E periódica, porque trabalha nessa escala de tempo mensal. Ele faz a classificação, então, do grau de severidade da seca nessas 5 categorias de cores, né, que vai desde um amarelo ali fraco até um vermelho bem escuro, né, um vermelho sangue, que seria a categoria excepcional, a mais intensa dentro da escala proposta do monitor. E tem a corzinha branca, que seria o quê? A ausência do fenômeno, né? Então, olhando para esse mapa, rapidamente a gente consegue, pela questão da escala de cores, a gente identificar quais são as unidades federativas que apresentam uma situação de seca, quer dizer, todo mundo que está colorido, que não é branco, está com uma situação de seca estabelecida, e a questão das cores também, né, de um mais frio para um mais quente, então traz essa ideia associada à intensidade que o fenômeno está atuando. Além disso, o que destaca no mapa, nós temos essas linhas em negrito, né, num preto mais escuro do que a delimitação dos estados, que delimitam as áreas, então, que estão sujeitas a impactos de curto ou longo prazo. A questão do curto prazo, ela tem uma associação mais direta com a questão da agricultura, lembrando que dentro daquela tipologia de secas que eu propus ali no primeiro slide, nós temos
a seca começando em âmbito meteorológico, né? Começa a faltar precipitação. Depois disso, de alguma forma, há um desequilíbrio no balanço hídrico da atmosfera, entre a atmosfera, o solo, ele começa a faltar umidade no solo, começa a haver uma maior evapotranspiração das plantas, e isso, então, é o segundo passo, né? E estaria atingindo aí o patamar de seca agrícola, que seria o curto prazo nosso. E se esse déficit de precipitação, então, ele fosse prolongando ao longo do tempo, então ele vai atingir também o patamar hidrológico, que a gente diria, né? Essa dimensão hidrológica, e aí já estou associada a déficit de precipitações no acumulado superior a 12 meses, normalmente, tá? Então, a gente se refere a isso como os impactos de longo prazo. Então, por isso, tem essa delimitação entre as linhas, né? E essas letras marcadas no mapa, como C, CL ou somente L. Agora, o que o monitor não é? Ele não é meramente um mapa de anomalia de chuva, então a gente está olhando aqui para o mapa do monitor de secas do mês de maio de 2022, e o que isso aqui me diz? Isso me diz que é o retrato da seca no último dia do mês de maio. Então, é como se a gente batesse um retrato do dia 31 de maio de 2022 e visse a situação dos estados monitorados em termos de situação de seca. Tá? Então, eu não posso simplesmente inferir que maio choveu menos em São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque ele não é um mapa que está correlacionado à anomalia de chuvas daquele mês, porque justamente ele consegue capturar a questão da propagação dos déficits, né, ou dos acumulados de chuva do período que a gente está avaliando pelos indicadores, né? Então, nós utilizamos indicadores de até 36 meses para essa análise. Então, déficits de chuva associados até 3 anos atrás, eles de alguma forma se refletem nessa fotografia do mês de maio, tá? E nós também não fazemos a discretização por municípios, né? No nosso programa, nós entendemos a seca como um fenômeno regional. Então, a escala que a gente trabalha é regional. E isso aqui é uma limitação para o que vocês possivelmente queiram fazer em termos de tomada de decisão em âmbito de um comitê de bacia, né? Que seria uma coisa já bem mais localizada. Pode passar, André. Bom, então aqui é só para dar uma ideia, né, do número de participantes que a gente tem dentro do programa. Então, assim, é um programa coordenado pela Agência Nacional de Águas, mas não é da Agência Nacional de Águas. Na verdade, todo mundo que faz parte do programa é dono do programa, né? Assim, faz um papel bastante ativo, exerce o protagonismo dentro do processo, né? Então, isso é um orgulho, assim, que a gente tem de envolver as instituições e todo mundo se sentir parte e ser parte efetivamente desse processo de monitoramento. Pode passar, André. A questão da categoria de cores, então, eu trago aqui só para a gente ter uma ideia, assim, do que seria essa gradação, né, a respeito de uma seca menos intensa para uma seca mais intensa. Então, nós temos alguns indicadores que nós utilizamos que nos dão um valor de referência pontual, numérico mesmo, né, para a gente saber se a seca estaria naquela categoria ou superior, né? Então, se os indicadores me mostram ali valores que variam de menos 0,5 a menos 0,8, a gente está numa seca fraca, né? E o que isso significa em termos de recorrência do evento? A gente entende que um fenômeno ele é tão mais raro, tão difícil de acontecer, quanto mais intenso. Então, a gente espera ver uma seca excepcional muito menos vezes, né, no nosso mapa do monitor, do que, por exemplo, uma condição de seca fraca, que seria uma seca com uma recorrência aí, de 2 a 5 anos, mais ou menos, tá? E a questão dos impactos associados a cada categoria, ela também vai mudando, né? Vai havendo gradações nos impactos. Então, por exemplo, uma seca na categoria de fraca, então ela tem ali a questão de alguns déficits hídricos, né, algumas pastagens sendo afetadas, mas ainda não impactos tão evidentes e agressivos, eu diria, né, assim como, por exemplo, que precisa se estabelecer restrições de uso dos recursos hídricos, né, que esteja havendo uma falta d'água generalizada. Então, assim, para cada corzinha ali no mapa, existe mais ou menos um impacto que é esperado, né, daquele fenômeno, né, pela sua intensidade. Pode passar, André. Bom, aqui, então, é só para a gente dizer que o monitor, ele
pretende ser, de fato, na mão desses nossos parceiros, uma ferramenta de tomada de decisão. Então, não é porque nós monitoramos a seca como um fenômeno de escala regional que os estados não possam se valer dele para tomar medidas em âmbito local, né? Porque isso nós conseguimos fazer com que os estados possam estar envolvidos mesmo, entendendo a dinâmica do fenômeno no seu território e se apropriem cada vez mais dessa informação para que possam desenvolver ali gatilhos, né, e ações de resposta e enfrentamento do fenômeno que eles estão vivenciando, tá bom? E outra coisa que a gente pretende com o monitor também é fazer a construção desse histórico dos eventos da seca, como eu falei para vocês, né, para a gente não perder essa memória de ocorrência do fenômeno, e também poder associar em cada categoria de seca como são os impactos percebidos em cada estado, porque isso vai variar bastante, porque a gente sabe que a gente tem áreas mais vulneráveis à seca e áreas mais resilientes, né? Então, isso é uma realidade que cada estado vai trabalhar individualmente. Pode passar, André. Aqui, só para mostrar para vocês um recorte que eu fiz, né, para a bacia do Sorocaba Médio Tietê. Então, eu coloquei aqui a baciazinha de vocês, né, em destaque ali dentro do estado de São Paulo, e cortei alguns mapas para a gente ver a evolução. Então, São Paulo adentrou no programa, né, no mês de novembro de 2020. Então, estamos aí prestes a fazer 2 anos da inauguração desse monitoramento, né, no estado de São Paulo. Quando a gente entrou em São Paulo lá em novembro de 2020, a situação dentro da bacia de vocês era de uma seca em estágio moderado, né? Então, para a gente acompanhar um pouquinho a evolução, então a gente tinha essa situação de seca mais intensa no noroeste do estado, que já estava com uma seca extrema, então avermelhado, como vocês podem ver, e essa seca ela foi se agravando ao longo do tempo, justamente nessa região noroeste, né, e se expandindo ali para a parte norte do estado também. A bacia de vocês permaneceu durante muito tempo, né, alguns meses aí consecutivos, na categoria de seca moderada, sendo até que a gente considera que teve alguma melhora pelo fato de ter mudado a tipologia. Então, dela ser primeiramente uma seca de curto e longo prazo, e depois ela passar. Pode passar, André, por favor. Ela passou, então, nos meses para 2022, para uma situação de longo prazo, né? Então, de alguma forma, a seca que hoje vocês estão vivenciando, ela está num processo regressivo, né? Porque significa que a estação, a última estação chuvosa, ou os últimos meses, né, do ano agora de 2022, houveram algumas precipitações na bacia, né, que, vamos dizer assim, de alguma forma, lavaram esses impactos de mais curto prazo, que então foram as precipitações dos últimos meses, né, da última estação chuvosa, e melhoraram um pouco a condição, fazendo com que essa categoria de seca ela esteja refletindo uma realidade que foi da estação chuvosa anterior, né? Que foi essa do início da estação chuvosa 2021-22, foi bem ruim ainda para vocês, né? Tanto que vocês chegaram a passar aqui por um estágio de seca grave. Pode passar, por favor, André. Isso aqui é só para a gente acompanhar, uma ferramentazinha que tem no nosso site, né, do monitor de secas, onde a gente já consegue acompanhar por unidade federativa a questão da evolução das categorias. Então, a gente vê que São Paulo já esteve numa situação pior, porque aqui eu estou vendo o estado como um todo, né, e a gente já teve aqui um percentual do estado com seca excepcional e seca extrema maior do que o atual. Então, assim, de alguma forma, a estação chuvosa 2021/2022, ela foi um pouco mais favorável do que a 2020/2021, né? Porque a gente conseguiu, de alguma forma, ver esse processo regressivo em algumas áreas do estado, por mais que a situação de vocês ainda seja bem crítica e a pior situação hoje existente no país, né? Porque o maior percentual de seca excepcional hoje está no estado de São Paulo. Pode passar, André.
Então, aqui é um recorte do mapa de junho. Então, como eu falei para vocês, é um retrato do dia 30 de junho. Eu não coloquei o mês de julho, porque semana passada eu estava em viagem para um treinamento e não tive tempo de atualizar. Mas não houve atualização em termos de categoria de seca. Então, não há prejuízo vocês olharem esse mapa aqui, porque o mapa de julho está idêntico em termos de categoria de seca, né? A gente observou uma estabilidade completa do fenômeno em todo o estado de São Paulo, de junho para julho. Então, aqui eu estou trazendo o mês de junho para vocês, mas podem ler esse retrato como sendo também um retrato de 31 de julho. E Priscila, por que o de agosto não está disponível? Estamos no final de agosto, então a gente precisa fechar o mês. Então, quando der 31 de agosto, a gente começa a coletar a informação e vai fazer esse retrato, vai produzir esse mapa durante o início do mês de setembro. A gente vai levar mais ou menos uns 15 dias para fazer essa fotografia, né, essa montagem. Então, meados de setembro, mais ou menos, ali por volta do dia 17, 18, é que nós teremos o mapa de agosto atualizado no site, tá? Bom, então aqui só para falar para vocês que no mês de julho, então, né, a gente já chegou a observar no início de 2022 toda a área da bacia de vocês com uma seca grave. De alguma forma, isso teve uma pequena melhora na parte alta da bacia, né, onde os impactos passaram a ser de longo prazo, porque nós tivemos alguns sistemas de frente fria que conseguiram subir para o sudeste, né, e de alguma forma trouxeram uma precipitação ali que deu uma folguinha um pouco maior ali, então, no leste de São Paulo, né, nessa parte sudeste de São Paulo, e pegou também parte da bacia de vocês, né? Então, quando a gente olha aqui a anomalia de 6 meses, a gente observa que nessa parte alta da bacia de vocês, a gente teve uns acumulados positivos, né, que refletiram essa melhora no mapa de secas, né. Agora, em contrapartida, quando a gente avalia a anomalia em 18 meses, né, pega o último ano e meio, né, a gente consegue observar que todo o estado de São Paulo está numa situação bastante crítica e também a bacia de vocês não está favorável. Então, é por isso que grande parte da bacia ainda permanece nessa situação de seca grave, tá bom? E com impactos aí de curto e longo prazo. Os indicadores que nós utilizamos, que os principais, a base da nossa análise é o SPI, né, e o SPI, que é o Standardized Precipitation Index, né, que é um índice de precipitação padronizada, e o SPEI, né, que pega também, além da precipitation, também a evapotranspiration, então, de evapotranspiração e de precipitação, eles ainda refletem esses sinais, né, de seca mais intensa na região da bacia do Sorocaba Médio Tietê. Pode passar. Bom, e o que a gente faz então, né, o que a gente pode fazer, imaginar, que o monitor agrega, né, para o trabalho de vocês, ou enfim, todos os estados onde nós nos propomos a fazer esse monitoramento. A primeira coisa é saber que, se, por exemplo, eu estou numa situação de seca hoje mais grave, né, ou menos grave do que há um ano atrás, né, então quando a gente começa a construir esse histórico e começa a comparar como eu estou hoje, como eu estive no ano passado, como eu estive, né, há 2 anos atrás, enfim, isso vai facilitando a questão da adoção das nossas medidas. Então, as medidas, elas também vão variar, né, e a gente, por exemplo, se está numa situação mais grave hoje, espera adotar medidas mais rígidas de enfrentamento. Se está numa situação melhor, enfim, não adota medidas tão restritivas, né, consegue gerir a coisa com um pouco mais de facilidade e tranquilidade. A questão do monitor não fazer previsão de secas, então, assim, a gente vê que sempre nessas reuniões que vocês promovem, de comitê, e também nas salas de crise da ANA, né, nas bacias que estão críticas, seja em termos de cheia ou seca, o pessoal faz muita questão dos prognósticos, né, do traçado das tendências, né, de como é que vai ser o comportamento dos reservatórios, como foi a apresentação do primeiro colega fez para a gente. Então, muita gente espera que o monitor um dia vá se tornar uma ferramenta, agregar essa coisa da previsão. Então, assim, nós não temos essa expectativa, né, é um produto de monitoramento, mas ele não significa que não tem uma utilidade quando você começa a
convergir a questão das análises climáticas, né, para dentro dele, mas não para dentro no sentido de que ele vai incorporar isso, mas a gente pode aprender a fazer algumas interpretações, né? Então, do que a gente teria de tendência para os próximos meses, né? Baseado no que a própria climatologia nos diz. Então, apresentei para vocês um mapa ali de junho, que é idêntico de julho, né? Então, nós temos agora o mapa do mês de agosto, que vai ser produzido, que já fechou, e temos ainda o mês de setembro, que é um mês ainda tido como seco. Na verdade, a gente chama de mês de transição, pelo fato de que a gente espera aquelas primeiras pancadas de chuva na segunda quinzena do mês. Só que essas pancadas de chuva, na verdade, elas não servem mais para deixar a gente feliz, né? Na expectativa de que, se começar a tempo, há uma esperança de que outubro já seja realmente o início da estação chuvosa, de fato, né? Então, essas chuvas de setembro, elas são mais para lavar a atmosfera e o óleo da pista dos carros, né, que a gente fala, do que propriamente para refletir uma melhora expressiva na condição que a gente está observando. Então, sabendo disso, né, que setembro ainda é seco, de fato, né, a gente espera que os próximos 2 mapas do monitor de secas aí, eles observem ou uma estabilidade do grau de severidade do fenômeno na bacia de vocês, ou uma pequena piora na condição de seca, né? Pode até ser que aquela região ali do alto da bacia que está com uma seca moderada, ela passe também para uma seca grave, né? Então, assim, ou estabilidade ou uma leve piora, tá? Agora, outubro. Outubro, a gente espera que já seja, de fato, o mês que marca a transição, né, do fim da estação seca para o início da estação chuvosa de fato. Então, se essas chuvas chegarem em outubro, né, é possível que, de cara, já haja uma melhora na parte alta da bacia. Por que eu diria parte alta? Porque é nessa região onde já está, de alguma forma, a seca num processo regressivo. Então, como a gente contou com as precipitações um pouco melhores ali nos últimos 6 meses, né, quando a gente olha para o restante da bacia, então, se essas chuvas chegarem, pode ser que já haja uma melhora nessa parte, tá? Agora, o restante da bacia, que está sujeita, né, a uma seca de curto e longo prazo, quer dizer assim, foi ruim de chuva tanto no curto quanto no longo, então, muito provavelmente, as chuvas de outubro, mesmo que cheguem, que sejam boas para outubro, ainda não vão refletir uma melhora, né, uma regressão da categoria de seca passando para moderada. Dificilmente isso aconteceria, a não ser que seja realmente um outubro bastante chuvoso, bem acima da normalidade. Aí talvez a gente tivesse aí uma percepção visual já na mudança da categoria de seca, passando de grave para moderada, tá bom? Pode passar, André. E com isso a gente espera, né, assim, vocês se apropriando desse mapa, né, e assim, enxergando possibilidades de como utilizá-lo, a gente espera que vocês possam, ao longo do tempo, né, ao longo desse monitoramento, desse acompanhamento contínuo, se apropriar cada vez mais, assim, da questão de como é a dinâmica da seca no estado de São Paulo, e principalmente na bacia de vocês, e possam, com isso, desenvolver, né, planos de preparação para a seca que considerem os resultados desse mapa, para definir, então, as ações a serem tomadas, como é o que eu acredito que seja o objetivo de vocês, né? O Roberto chegou a falar na questão da identificação das demandas, né? Para, enfim, marcos de alocação de água, esse tipo de coisa. Então, a gente espera que o monitor de secas possa ser útil, de alguma forma, agregar na análise de vocês, tá bom? Pode passar, por favor, André. E aqui já passando para o final aqui, né, só apresentar aonde no site vocês podem estar fazendo o download dessa informação, e para aqueles que dominam o GIS, né, e querem, enfim, brincar ali de fazer recortes, de colocar outras bacias e tudo, vocês podem baixar não só o PDF, a imagem já pronta, mas também o Shapefile, né, para que vocês possam aí processar essa informação da maneira como julgarem mais adequada. Pode passar, André. E aqui, para terminar, só uma frase que a gente desenvolveu com a nossa equipe recentemente, né, para lembrar a gente que a seca é como uma doença crônica, para a qual a chuva é o remédio que a gente espera, né? E o ideal seria a gente
poder mensurar a quantidade, né, a dosagem desse remédio, de forma que fosse bastante adequada ao tratamento do paciente, né. Agora, quanto mais grave é a situação, então vamos dizer assim, ele vai precisar de um tempo maior de tratamento, né, então vai requerer uma dose maior, né, um volume maior de chuvas para, então, curar essa doença. E o tempo de tratamento, então, vai variar de caso a caso, porque a gente não consegue controlar a dosagem do remédio, né, porque, enfim, são os fatores da natureza que nos limitam com relação a isso. E o tratamento, ele vai variar também de acordo com o histórico do paciente. O que seria isso? Então, depende muito de como foi o último ano, né, de como foi como a situação da doença está, né? Então, se a pessoa começa a se tratar ali quando os primeiros sintomas aparecem, então é mais fácil, em tese, você remediar, né? Agora, se a gente já estava numa situação muito grave, né, no estágio da doença muito grave, assim, o paciente ficou sem se tratar, né, sem o remédio durante muito tempo, sem a chuva, então vai exigir um tempo de espera maior para que isso faça o efeito. E enquanto durarem os sintomas, quer dizer, os impactos, né, nós precisamos aí trabalhar a questão desse monitoramento também para prevenir novas crises, né? Então, eu deixo o e-mail de contato para todos aqueles que quiserem saber mais a respeito do programa ou, enfim, tirarem dúvidas, eu fico à disposição. Muito bem. Obrigado, Priscila. Eu acho que foi uma explicação bem interessante da nossa situação. Como você diz, às vezes a gente quer mais saber sobre previsão, né, do que entender o que tem acontecido, mas eu acho que é importante a gente saber. Eu tenho só uma dúvida a respeito. É que esse programa não é tão antigo, né? Mas vocês já conseguiram ver alguma mudança, por exemplo, na intensidade ou na recorrência desses períodos de seca, em função de mudanças climáticas? Ou dá para ver isso ou ainda não é possível? Ainda não é possível ver e nem desenvolver estudos a respeito disso a partir dos mapas do monitor, né? Porque nós, em São Paulo mesmo, nós ainda vamos completar 2 anos de monitoramento, né? Então, Certo. seria muito complicado a gente já tentar observar tendências relacionadas a mudanças climáticas, né? Até porque, como a gente utiliza indicadores padronizados, e a cada ano, assim, vai aumentando o número de observações. Então, a resposta do indicador também muda, né? Porque a gente compara com relação ao próprio histórico. Então, se de alguma forma nós continuarmos assim numa tendência, por exemplo, se a próxima década fosse uma década assim muito ruim de chuva em relação aos últimos 100 anos, né? De alguma forma os indicadores vão respondendo isso e padronizando, vamos dizer, essa situação, porque é sempre com relação ao seu histórico. Então, se o clima fosse tornando mais seco, vamos dizer que ele vai enxergar cada vez, vai ser mais difícil ele enxergar uma seca mais extrema, mais excepcional, porque ele vai de alguma forma normalizando essa falta de chuva ao longo do tempo, sabe? Ok. Porque a gente aqui repara que esses episódios de seca têm acontecido com maior frequência, né? Era mais comum a cada 10 anos, e agora a gente já teve um em 2014, agora já em 2021, né? Então parece que a percepção que a gente tem, que não tem dados para a gente afirmar isso, é de que esses episódios têm aumentado. A Né? percepção de vocês aí em São Paulo é a mesma do que na região sul, por exemplo, que nós conseguimos incluir o pessoal da região sul numa época em que eles estavam passando uma crise hídrica sem precedentes, né? Então, nós chegamos a traçar os primeiros mapas, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quando a seca lá estava bombando. E até então, antes de passar por essa crise, a ideia que eles faziam é que eles não tinham problema de seca na região, né? Então, assim, também é uma percepção que existe em outras unidades, né, da federação. Muito E bem. o que tem se percebido, né, em se falando em mudanças climáticas, isso é um fato não só no Brasil, mas no mundo todo, é que os eventos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes e mais intensos, né? Então, é uma realidade que a gente tem que lidar. A gente tem
percebido também problemas de inundação. Agora nós vivenciamos há pouco tempo um problema de inundação no litoral do Nordeste muito severa, né? Também numa região que historicamente não é afetada por inundações. Então você vê que não existe mais essa coisa, a região Nordeste sofre com seca, a região Sul e Sudeste sofre com cheia. Os eventos estão cada vez mais constantes e os impactos mais fortes, né? Até porque tem várias questões relacionadas à vulnerabilidade dos espaços, que também está crescendo. Então, as populações estão ficando cada vez mais afetadas, né? E programas e ferramentas como o monitor de secas, né, de acompanhamento de um dos fenômenos extremos, que é a seca, e que tem atingido cada vez mais o nosso país, são muito importantes para embasarem a adoção de políticas públicas, de medidas tanto de infraestrutura como de gestão, para melhorar, né, a convivência com esse tipo de fenômeno, né? A gente trabalha muito agora com a questão de gerenciamento de risco, né? Então, é a questão da probabilidade. A gente trabalha em diminuir essas probabilidades e diminuir os impactos que esses eventos possam trazer para a população. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o monitor de seca? Denise? Tá ouvindo? Estamos ouvindo, sim, Denise. Oi, bom dia, Priscila, Alessandra, né? Obrigada pela apresentação. Bom, eu sou arquiteta, né? Eu represento aqui o Instituto de Arquitetos e Urbanistas do Núcleo Sorocaba, então eu sempre tendo para esse lado, né? Do planejamento urbano e regional. Uma pergunta só, assim como o André, acho que é a mesma questão do André, é muito recente esse monitor, mas assim, daria para ser, com o tempo, usar esse monitoramento para cruzar com informações relativas a alguma intervenção, tipo uma grande área que foi desmatada, ou uma mudança de atividade numa região, e para fazer esse tipo de comparação, cruzar informações para ver se é uma área que tende a ficar mais seca, um processo de desertificação, não sei se eu estou exagerando. Denise, assim, no âmbito do monitoramento não dá para a gente fazer esse tipo de estudo, mas, por exemplo, nós temos alguns parceiros que são da área acadêmica. Então, por exemplo, nós já temos o estado de Sergipe fazendo promovendo, né, ali os primeiros estudos com alguns mestrandos, né, e tentando fazer uma análise mais focada no estado de Sergipe. Então, naquela tabela de impactos que eu mostrei para vocês, né, que tem ali a gradação das cores e os impactos associados, como eu falei para vocês, aquilo ali vai variar dependendo da realidade de cada estado, porque tem estados que são mais vulneráveis, outros mais resilientes. Então, uma das iniciativas que a gente enxerga que são muito proveitosas a gente tocar nos estados é fazer essa parceria com as universidades para que vocês investiguem, né, em que grau de categoria de seca eu começo a ter determinado problema, né? Então, assim, quando eu tô, por exemplo, a gente está indo para a região norte até agora. Então, qual é a característica em termos de recursos hídricos da região norte do país? Baixa demanda e grande oferta. Então, assim, pode ser que em termos de tempo de recorrência do fenômeno, de déficit de precipitação, daquela seca meteorológica, a gente tem até a marcação de, por exemplo, uma seca grave acontecendo na região. Mas, embora o fenômeno seja nessa categoria de grave, a gente esteja numa região que ainda não apresenta problema nenhum em termos de oferta hídrica, né? Então, assim, isso vai variar bastante. E, às vezes, você vai para o Nordeste e você está com um município que tem uma seca fraca ou moderada e, tipo assim, ele já precisa de um atendimento de carro-pipa, ele já não tem, né? Então, esse tipo de estudo, ele é bem mais palpável e mais fácil da gente imaginar para agora do que mexer com a questão das mudanças climáticas, desertificação. Isso eu já acho que já é uma coisa para um futuro mais longínquo, sabe? E também, Denise, é o seguinte, como o monitor de seca é uma fotografia da seca ao longo do tempo, se for um estudo de mais longo prazo, você sabe o período em que determinada intervenção foi feita, numa determinada região. Você pode vir fazendo esse acompanhamento desde a implantação dessa intervenção, aí você faz um histórico de trás para frente, né? E eu acredito que algumas informações, algumas inferências possam ser feitas sim. Só que é uma coisa que demanda mais tempo, né? Primeiro, que o programa não é muito longo, e segundo, que suponhamos que a intervenção seja feita hoje. Você
minimamente terá que esperar um ano, pelo menos um ano hidrológico, para você sentir se essa intervenção está trazendo algum impacto. E também vai ser preciso analisar, por exemplo, se é um ano de fenômeno Laninha, El Ninho, que isso muda um pouco a climatologia quando algum fenômeno desse está atuando. A gente vem vivenciando nos 2 últimos anos Laninha, então ele tem uma característica de sudeste e sul e parte do centro-oeste mais seco mesmo. Né? E aí você vai tendo anos mais consecutivos de Laninha, essas regiões tendem a estar mais afetadas pela seca. Então, são vários fatores que precisam ser analisados, mas se você fizer um histórico dessa evolução dos mapas, é possível, com todas essas análises sendo feitas, que você consiga obter alguma informação a partir disso. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Priscila, eu posso disponibilizar sua apresentação para o restante do comitê? Claro, fica tranquilo, André. Aparentemente não tenho outras questões. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e a apresentação do monitor de secas. Denise, a gente está sem o suporte da diretoria técnica do comitê, que está fazendo um curso. Eu pedi para as pessoas colocarem no chat a presença, que daí fica já registrado, tá? Eu não estou sem o formulário de registro de presença. Rosângela, por favor. André, não, é sobre só a questão da presença. Eu enviei para o seu WhatsApp a foto das pessoas que são os participantes. Como na lista de presença parece que tem umas lacunas, então fiz o print e está lá no seu WhatsApp, tá bom? Tá, mas o meeting, ele manda para mim uma lista de todo mundo que entrou, quanto entrou e quanto ficou. Às vezes tem algum problema do nome não estar sendo igual à pessoa, né? Porque alguém usa a senha de outra pessoa ou entra com o computador de outra pessoa. Mas na maior parte das vezes dá para fazer essa organização pelo que o próprio meeting já grava, tá? Que faz isso com os meus alunos também, eles nem gostam, né? Então tá fácil. Como eu estava falando, Priscila e Alessandra, obrigado pela presença e pela demonstração desse monitor de secas. Acho que vai ser uma ferramenta importante que a gente vai usar bastante daqui para o futuro, né? Realmente o nosso problema atual aqui está numa situação de seca que já é prolongada, que vem de final de 2020 para começo de 2021, como você falou, foi aquele período de seca no período de chuva, né, que a gente teve uma baixa pluviosidade. Nesse começo de ano, janeiro, foi um mês relativamente bom aqui, né, assim, em função do que a gente estava tendo, pelo menos janeiro deu uma chuva próximo da média histórica. E isso permitiu encher um pouco mais o reservatório, e agora a gente está gastando esse excesso do começo do ano. Vamos torcer que os próximos meses a gente tenha uma melhoria nessa situação também, tá? E aqui ficamos à disposição, se vocês precisarem também de alguma coisa do Comitê de Bacia aqui, dados, informações, alguma coisa a gente pode também ajudar vocês se precisar, né? E mande uma lembrança aí pro pessoal da ANA, que sempre tem nos ajudado, sempre que a gente demanda, eles estão à disposição e têm trazido informações e apoio para os comitês de bacia daqui de São Paulo, em especial aqui do Sorocaba Médio Tietê. Okay? Agradecemos a oportunidade, André, de mostrar mais uma vez esse programa, que para a gente, isso que você falou, que ele seja cada vez mais usado, esse é o nosso objetivo. A gente se coloca à disposição para futuras apresentações, tirar dúvida. Eu vou colocar o meu contato, Priscila também, a gente tem um e-mail do monitor de secas propriamente dito, a gente coloca o site do monitor também, o monitor tem aplicativo para iOS e Android, então tem várias formas de você estar sempre consultando o monitor e utilizando ele da maneira que for mais conveniente para vocês. Eu vou precisar me ausentar agora da reunião, tá? Acho que a Priscila também, porque a gente está cheio de demandas aqui de trabalho, mas desejo aí uma boa reunião para vocês
e até a próxima. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Priscila. Fiquem à vontade. Obrigada, gente. Fico à disposição nos canais de e-mail, viu? Ok. Obrigado a vocês duas. Bom trabalho pro resto da semana e boa semana. Igualmente, até a próxima. Até a próxima. A nossa pauta, na verdade, hoje, agora, a gente tem só a questão dos informes. Só vou fazer uma pequena síntese do que a gente discutiu antes do início da gravação, porque eu esqueci de gravar, né? É um problema meu, acho que é um bloqueio. De qualquer forma, a gente viu os dados atuais da represa de Tupararanga. A entrada, a vazão afluente está em torno de uns 43, 40 e algumas coisas por cento, acho que é 43% mesmo. E o reservatório, lógico, está abaixando em função da água que entra ser menor do que a água que sai. A gente já esperava disso. Mas está na faixa dos 43% de MLT, que é uma faixa que, se continuando nessa tocada, a gente não vai chegar no 817,5, que é o nosso volume operacional. Até agora, essa redução da vazão, né, a gente está operando uma vazão defluente do reservatório próximo não, no Q710, que é 2,5, né? 2,5, é 2,5, né? O Q710 seria 2,6, mas é próximo disso. E até o momento não estamos vendo efeitos mais deletérios na calha do Sorocaba, tanto no abastecimento, dentro da captação do Votorantim, que é logo a jusante do reservatório, nem na Vitória Régia, que já está um pouco mais distante. Né? Vamos continuar fazendo esse monitoramento nos próximos períodos para ver a necessidade, inclusive, de aumentar a vazão defluente, se for o caso, para que a gente possa tanto preservar o reservatório como preservar a calha do Rio Sorocaba. Nos informes, eu só gostaria de informar que eu já comecei no início a falar do ENCOB, mas é uma questão que eu acho que é importante a gente destacar. A COBRAP foi contratada pelo CRHI através de um projeto do BID, para propor alterações no funcionamento dos comitês de bacia, e ela vai apresentar um relatório que ainda não está pronto, mas será posto em discussão. Mas eu queria destacar que, principalmente num dos capítulos, que é sobre definição de eventos extremos, eles utilizaram muito do que a gente está discutindo aqui e a forma com que a gente está fazendo para se basear no que os comitês de bacia deverão fazer no futuro para definir o que são esses eventos extremos e quais as medidas devem ser tomadas. Né? Então, só para destacar que o que a gente tem feito aqui, eu sei que é cansativo, ter reuniões a cada 15 dias, no começo a cada semana, mas provavelmente essa nossa experiência aqui vai ser usada como base em todos os outros comitês de bacia do Estado de São Paulo. Né? Então, eu acho que é uma coisa que fica desse nosso trabalho tão intenso. Tá? Eu não tenho outros informes, a gente tem uma reunião do colegiado do comitê, dia 9 de setembro, vai ser a primeira reunião depois de 2 anos presencial, e ocorrerá lá no Teatro Palma de Ouro, em Salto, né, às 9 horas. Jorge, você gostaria de falar alguma coisa? Desculpa, eu vi que você abriu o microfone. Não, era exatamente esse informe, que só para destacar que nossa próxima reunião será presencial, lá no Teatro Municipal, Sala Palma de Ouro, em Salto, sexta-feira, dia 9, às 9 da manhã. Sim. Dia 9 do 9 às 9. Dia 9 dos 9 às 9. Só complementar, Elias, antes de passar a palavra para você, o comitê está disponibilizando uma van
para os membros da sociedade civil e para quem precisar ir. É isso, André. Era isso que você ia falar? Uhum. Então fala você, Neuza, pode falar. Não, pode falar, André. Está disponibilizando uma van para quem quiser ir, saindo do prédio da CETESB, provavelmente lá pelas 7h30, e voltando também para o mesmo local, no prédio da CETESB. Então, que é o mesmo prédio onde fica a Fundação Agência. Então, quem tiver interesse em utilizar, precisa mandar, pode mandar para o meu WhatsApp ou por e-mail, nome, CPF e RG para poder embarcar na nossa van, né, que vai direto para a reunião em Salto. A reunião começa às 9h, provavelmente deve terminar por volta do meio-dia, quando a van retorna para Sorocaba. Tá? Então, se alguém quiser ir, a van vai estar à disposição. Acho que é isso também de informe, não sei se alguém mais gostaria de fazer algum outro informe, senão a gente encerra por hoje e marcamos a nossa próxima reunião para o dia 12 de setembro. 12 de setembro, pulando o dia 5, a gente marca para o dia 12. Dia 5, além do que a gente está fazendo a cada 15 dias, dia 5 vai ser uma reunião, uma semana bem complicada, porque tem justamente o colegiado no dia 9 e um feriado na quarta-feira. Então, a nossa próxima reunião fica marcada para dia 12, às 9h30. Ok? Alguma outra fala? Senão a gente pode encerrar por hoje. Professor André, só destacando que a van, acho que é no máximo 14 pessoas a disponibilidade, tá? Por enquanto a gente tem 2, 3, 4, 5 pessoas. Então ainda tem bastante lugar na van, se alguém tiver ainda interesse. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Boa semana. Se cuidem, né? E até a próxima reunião. Beleza? Tchau, gente. Obrigado, boa semana, pessoal. Tchau, tchau.